TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, eu sou Raquel Guerra e começa agora mais um programa Materna aqui na TV Correio da Manhã. No programa de hoje falaremos sobre a dificuldade alimentar nas crianças. Seu filho pede apenas um tipo de alimento, tem aquela recusa em determinados tipos de alimento que ele não come de jeito nenhum? Para falar sobre isso e sobre outros aspectos super diferenciados dessa dificuldade alimentar, receberemos a nutricionista Beatriz Kreischer, que é especialista em nutrição materno-infantil e vai tirar todas essas dúvidas e ainda nos auxiliar em como a gente pode começar de novo e oferecer para os nossos filhos uma alimentação saudável. O programa está incrível, foi feito com todo carinho para você. Não saia daí e aproveite o programa Materna. Na hora de comprar seus medicamentos e itens de perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Petroisa, farmácia de tradição com atendimento diferenciado e melhores preços. Desconto em todos os medicamentos e pagamento facilitado. Aferição de pressão, diabetes e aplicação de injetáveis para seu conforto e comodidade. Nova unidade Alto da Serra ao lado do Banco Itaú. Petroisa, qualidade e tradição para a saúde de sua família. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos e eu recebo hoje aqui no Materna Beatriz Kreischer. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Raquel. Ela que é nutricionista, especialista, na nutrição materno-infantil, e ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre dificuldades alimentares nas crianças, seletividade alimentar, para a gente aprender de uma vez por todas, nós mamães, o que a gente deve fazer para mudar de vez a alimentação dos nossos pequenos. Bom, Beatriz, por que a nutrição infantil? Explica um pouquinho pra gente. Então, eu já sou formada há 11 anos, Me formei na Faculdade Federal lá do Rio de Janeiro. E desde que eu me formei, eu sempre trabalhei com adultos. E aí, há 6 anos atrás, quando eu engravidei, tive meu filho, eu me vi numa outra situação, porque até então eu atendia todos os grupos, em todas as faixas etárias. E aí, quando eu tive meu filho, os meus olhos brilharam para essa parte infantil. E aí eu fui me apaixonando, mas até então atendia só adultos. E aí quando veio a minha pequenininha, minha filha, aí eu falei, não, é com isso que eu quero trabalhar. E eu via, as dificuldades das mamães,
Eu vi a necessidade, né, de estar ajudando também, podendo interagir melhor com elas, e aí eu resolvi me aprofundar nessa parte. Ah, muito legal. E realmente a gente precisa de ajuda. Com certeza. Né? Porque é um mundo novo abrindo as portas pra gente e a gente verdade. fica um pouco perdida realmente. Com certeza. Mas a dificuldade alimentar, para a gente poder entender um pouquinho, né? Porque nós mamães, nós confundimos muito, a seletividade alimentar com a dificuldade na alimentação. Explica um pouquinho pra gente a diferença entre esses dois. Então, tudo começa com a recusa alimentar, né? Essa criança, ela não tem uma seletividade de repente, né? Parou de comer tudo de uma vez por outra, a não ser que esteja um caso de alguma patologia. Mas uma criança saudável, uma criança normal, ela não vai parar de repente. Então começa com uma recusa, né? Essa criança começa, ou tem sempre algum fator que obriga essa criança a começar. Ou é uma doença, ou ela sofreu algum trauma, alguma questão que levou ela a começar. E ela começa essa recusa. Ela começa recusando alguns alimentos, aos poucos ela vai aumentando essa gama de alimentos até chegar na seletividade, né? E qual a diferença, né? A gente tem as crianças que só recusam, a gente tem os seletivos, né? Que são crianças que consomem ali, né, em torno de 30 alimentos ou mais. Eles sentam à mesa com os pais, conseguem sentar na mesa com os pais, conseguem receber alimentos novos e experimentar alguns, mas eles ainda conseguem comer um alimento de cada grupo. Então, assim, eles selecionam o que eles querem comer, mas eles não tiram completamente, não tira grupos alimentares, né? Então, a gente trabalha em cima desses alimentos para tentar colocar o máximo possível, né, de alimentos de volta na rotina dessa criança. E nós temos os seletivos extremos, né, que a gente chama que são as dificuldades alimentares. São crianças que têm um repertório de 20 alimentos ou mais um pouquinho, são extremamente seletivos, não toleram alimentos novos. Alguns apresentam medo, entendeu, do alimento, tem aquela neofobia, eles apresentam medo daquele alimento, de chegar a encostar no alimento, né? Tem muita dificuldade com as texturas, então algumas dessas crianças elas aceitam alguns tipos de texturas, outras não, ou elas têm facilidade com cores, ou elas têm facilidade às vezes com tipos alimentares. E geralmente, quando é um caso muito extremo, a gente vê a retirada de grupos alimentares todos, né, completo, assim, todos os alimentos de um grupo alimentar. E isso é muito ruim, né? Sim. E existe também, né, a gente estava até conversando aí no pré-programa, vamos dizer assim, que existe um mito que a criança, ela se torna seletiva e realmente é verdade, a gente fala, mas vai passar. Ela criou essa seletividade momentânea, mas daqui a pouco ela volta a comer tudo. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Gente, isso é um mito, isso não é verdade. Infelizmente, né, não é verdade. Por quê? A gente acredita, né, a gente ouve muito, eu ouço muito isso no consultório, nas consultas, assim, eu não procurei antes porque todo mundo falava, deixa com fome porque vai passar. É só deixar com fome. E não é assim, gente. A gente tem que entender o seguinte, fase existe. Uma criança às vezes está com alguma doencinha, está gripado, está resfriado, está com algum outro probleminha leve de saúde, é lógico, ele não vai querer comer naquele momento, né, que ele está naquela situação. O organismo dele pede repouso e ele vai perder um pouco do apetite, isso é normal. Acabou o período de doença, é normal que essa criança vá voltando com esse apetite aos pouquinhos, né? Se essa criança passou por esse momento ou por alguma outra situação na qual ela teve essa parada alimentar e continuou aumentando, né, a quantidade de alimentos, cada vez ela tira mais alimentos. Um dia ela comia X coisas, outro dia ela já não come mais, aí vai aumentando, né? Então a gente tem que acender a luz vermelha, porque algo está errado. E é aí que a gente tem que procurar saber, se tem algo errado, o que está acontecendo? Por que ela parou de comer? É algo comportamental? É algo físico? É aí que a gente entra para estar avaliando. Então, se você notar que seu filho está aumentando essa gama de alimentos, né? Ele parou de comer, cada vez ele come menos, em menos quantidade, menos variedade de alimentos, acende a luz vermelha, procura uma ajuda, tenta entender o que está acontecendo com essa criança.
E não é uma fase, gente. Não vai acreditando que vai passar assim, porque não é assim. Algumas crianças, passou a doença, vai voltar a comer, mas assim, se já está perdurando mais de 2 semanas, a gente tem que acender a luz vermelha. Certo. E muito também a gente faz, né? Eu tô aqui pensando nos meus erros. Nos meus erros, o que eu faço também de errado. E uma coisa que você até comentou agora há pouco. Você oferece um alimento, a criança rejeita. Aí você fica naquela briga. Come, não come. O que a gente faz? É certo, a criança rejeitou. A gente tem que oferecer novamente ou não? Então, a gente tem que oferecer sim, gente. A gente só pode falar que uma criança não gosta daquele alimento, né? Quando a gente já ofereceu de 15 a 20 vezes o mesmo alimento de formas variadas, né? Então, vamos supor uma cenoura. Você ofereceu a cenoura ralada, a criança recusou. Aí você fez um bolinho de cenoura, a criança recusou. Aí depois você fez uma omelete e colocou uma cenourinha. Ela recusou. Depois desse tempo todo, isso com todos os alimentos, né? Não precisa ser seguido, dias seguidos, isso acontece na rotina de forma alternada. Então, a partir do momento que você ofereceu inúmeras vezes, de todas as formas possíveis, e essa criança recusou, tá ok. Quer dizer, sinal que essa criança não gosta mesmo desse alimento. Pode ser que na frente ela vai comer? Pode. Isso acontece, a gente muda, né? As crianças, elas são... Né? Isso, o paladar muda e as crianças, elas mudam os gostos dela, né? Ela está amadurecendo essa parte do paladar. Então, ela está descobrindo o que ela gosta e o que ela não gosta. Se você ofereceu inúmeras vezes e essa criança realmente rejeitou, realmente ela não gosta da cenoura, né? Agora, às vezes a gente oferece uma vez, 2 vezes, aí a criança rejeita, não oferece mais. Isso é ruim, porque lembra daquela frase, o que não é visto não é lembrado? Então, quando a gente oferece 1, 2, 3 vezes que seja, né? E depois não oferece mais porque essa criança não quis, isso é muito ruim, porque essa criança, quando você oferecer, ela nunca vai querer, porque ela não se adaptou ao sabor, porque ela não conhece, porque é um desconhecido. Então, a gente tem que estar sempre oferecendo. Às vezes eu recebo no consultório mães que falam assim, poxa, mas eu fiz e não aceitou, eu vou estragar a comida. Aí eu sempre falo assim, faz pouca quantidade, não precisa fazer uma quantidade. É um alimento que você acha que ele vai rejeitar? Coloca uma porção pequena. É cenoura, 4 quadradinhos da cenoura. Coloca uma porção pequena, não faz uma panela enorme, né? Porque assim você evita o desperdício e ajuda a criança. Então, por mais que ela não coma, tem que estar presente, porque em algum momento ela vai ter a curiosidade de pegar, vai querer provar. E aí, se você não estiver ali, como é que você faz? É verdade. Ainda dentro das minhas questões, você vai falando, vai aflorando um monte de coisa aqui na minha cabeça. Estou fazendo uma consulta aqui minha, né? Moeda de troca. A gente tem muito esse hábito, né, de fazer isso. Sim. Se você comer a salada e o legume, eu te dou uma bala, eu te dou um chocolate. E o que eu percebo é que, assim, no início funcionava maravilhosamente bem. Até que chega um momento que nem isso funciona. É verdade. Né? E como é que funciona? Assim, a gente está cansado de saber que não é bom, mas na hora do desespero, a gente oferece qualquer coisa para a criança comer, uma salada, um legume, e depois a gente pensa assim, não estou fazendo certo. Mas uma hora eu vou mudar. Eu não critico as mães, porque assim, no desespero, né, sem conhecimento, elas vão fazer o que tiver ao alcance delas para tentar alimentar o filho. Mas assim, é sempre bom orientar, né? Quando elas chegam a mim, eu oriento, olha, não faz assim, faz assado. Por quê, gente? Existem coisas que a gente não deve fazer, né? Se a gente quer que nosso filho coma bem. E uma delas é a moeda de troca. Às vezes você vai fazer 1, 2, 3, 4 vezes e vai ser legal, o seu filho vai comer, vai ser uma maravilha. E você vai falar assim, poxa, deu certo, eu falei que ele ia no parquinho se ele raspasse o prato. E aí o que você está ensinando para ele? Que ele tem que raspar o prato sempre, que ele não conhece a saciedade dele, você não está respeitando a saciedade dele, né? Tem que raspar o prato, senão você vai no parquinho. E aí, o que ele faz? Hoje eu vou comer. Pode ser que daqui a 2, 3 vezes ele não queira mais. Aí ele vai pedir outra coisa. Então não é no parquinho, você ganha o sorvete. Então ele entende que ele sempre que tiver um comportamento de acordo com o que você quer,
você vai dar uma troca para ele. E ele não está aprendendo a comer dessa forma, né? Ele está aprendendo a comer para ganhar um benefício. Isso dá certo por um tempo. Depois de um tempo, principalmente quando a criança já vai crescendo, vai virando adolescente, já vai tendo as vontades diferenciadas, isso não dá mais certo. E aí a mãe se desespera e fala, meu Deus, e agora não está dando mais certo, o que eu vou fazer? Né? Isso acontece também com a história do forçar, porque quando você força a criança tem medo, e aí quanto mais medo ela tem, menos ela vai querer comer, e mais aversão à comida ela vai ter, né? Então tem uma série de situações aí que a gente fala que a gente tem que ponderar muito para quando a gente vai fazer, porque dá certo num momento, né? Mas no seguinte já não dá mais. Eu sou campeã de todos esses erros. Uma coisa também que eu sempre me pergunto muito, e eu acho que você vai poder ajudar nós, né, mamães, Sim. com relação à quantidade. Porque a gente fica, às vezes, né, um pouco perdido, assim, tem que seguir uma regra. Às vezes eu acho realmente, meu marido até brinca, nossa, tá dando comida demais. Porque a gente perde a mão, tipo, vai comendo, Sim. tá. Principalmente quando é bebê, você oferece, oferta uma quantidade grande, né? E a criança vai comendo, e você vai dando, falando, meu filho tá comendo, que ótimo. E é uma coisa que eu sempre fico na dúvida, da quantidade para oferecer a comida. Então, né, o que a gente fala? O bebê, ele tem uma coisa chamada autorregulação da fome. Então, quando ele não quiser, ele vai dar sinais de que ele não quer, né? Ele estica a mãozinha, ele faz o de para-brisa, que a gente fala que ele empurrar, ele vira o rosto. Então, às vezes ele come pouquinho, às vezes a mãe dá 2 colherinhas e ele não quer mais. Aí a mãe fica desesperada, mas ele não quer mais, não comeu nada. Mas ele tem um processo de autorregulação dessa fome dele. Quando é uma criança maior, a gente também tem que respeitar a questão das quantidades. Claro que a gente sempre quer que a criança raspe o prato, que seja uma coisa assim incrível, que ele coma como nós comemos. Mas a gente tem que lembrar que são crianças. Então, assim, não tem uma quantidade, né? É você olhar o seu prato, uma quantidade normal, uma colher de arroz, uma conchinha de feijão, e colocar para ele. O que ele comer é o que ele está com fome. É claro que vai ter dias que às vezes ele vai ter algum interesse lá de fora, um jogo de futebol, eu vou passear com a vovó, eu tô com pressa porque estão me esperando, vai ter uma festinha, e aí ele vai comer menos naquele dia. Mas num ambiente normal, onde você vai colocar as porçõezinhas para ele, né, no pratinho, ele vai comer de acordo com a fome dele, né? Então é importante a gente também respeitar. Claro que aí você vai verificar, né? Você acha que ele está comendo muito pouco? O quanto para você é muito pouco, né? Porque às vezes a gente coloca a mesma quantidade no prato, igual quando a gente coloca pra gente, achando que a criança vai comer. E a gente tem que lembrar que o estômago da criança é menor, né? Não é do nosso tamanho. Então, a gente não pode esperar que ele coma como nós comemos, né? E aí a gente vai, nesse tempo, observando, né? O quanto que ele está comendo. Será que é pouco mesmo? Pensa no estômago dele, né? Um estômago mais ou menos assim. Será que, né? Será que não é demais? Uma atividade que eu gosto de fazer é assim, né? A gente enche 3 bexigas, uma grandona, uma média e uma pequenininha. E aí, para a criança ter percepção, a gente conversa com ela e fala assim, né? Você tá com fome de mosquitinho? Você tá com fome de leão, que é a bexiga grande? Ou você tá com uma fome média de um cachorrinho? Aí a criança ajuda a criança a pensar, né, no paladar dela, no que ela quer. Eu acho que eu estou satisfeito. Não, eu acho que eu quero mais um pouquinho, entendeu? Visualizando a bexiga, isso ajuda bastante. Legal. E uma outra questão também é a mistura dos alimentos, né? Que a gente tem essa mania, tipo, vou esconder aqui, porque aí ele não vai ver, eu vou vou misturar tudo, arroz, feijão, e aí eu vou enfiar algum legume, alguma coisa no meio, e ele vai comer aquilo tudo misturado e não vai ver que tá comendo. Já fiz, obviamente, várias vezes. Mas também é errado, né? Porque acho que a criança tem que aprender o sabor, né? Da comida, daquele item específico da alimentação, para ela poder ir criando o hábito, né? Sim. A gente tem 2 problemas aí em esconder os alimentos, né? Um deles é a questão do paladar, da criança não querer comer, né? Não conhecer o sabor de cada alimento. É importante até para ela saber o que ela gosta e o que ela não gosta. E outra coisa aí se a criança já tem uma seletividade, se ela já tem uma aversão a algum alimento e você esconde esse alimento, você vai conversar com ela. Vamos supor, uma cebola. Você vai falar assim, não, João,
não tem cebola no feijão, não tem. Aí ele vai falar, tá bom, mamãe, ele confiou em você. E aí ele tá comendo e achou um pedacinho de cebola. E aí ele vai falar, mamãe, você disse que não tinha cebola e tem, olha aqui. E aí, ele perdeu a confiança em você. Você acha que depois ele vai querer comer feijão de novo? Pode até comer, mas ele vai estar sempre largando e deixando cada vez mais. Então, a confiança é fundamental, né? Você fala com ele, tem cebola, ela tá em pó, se for o caso. Olha só, mostra para ele, fala, é gostoso. Vamos fazer um desafio? Você vai provar comigo. Se você não gostar, eu não coloco. E assim a gente vai trabalhando essa criança, né? Ganhando a confiança, trabalhando com ela e não contra ela, né? Esconder nunca é o ideal. Esconder, a gente só afasta mais a criança da comida. E para a gente terminar esse bloco, uma outra questão também, foge até um pouquinho, mas eu acho bastante importante. O comer sozinho, o dar a comida, porque assim, o João tem 6 anos, né? E na hora da pressa, vai perder, né, a natação, vai se atrasar para a escola, a gente senta e vai dando, porque é mais rápido, porque, né, eles estão aprendendo ainda a manusear talher, ainda não sabe ainda portar o garfo, a faca. A gente tenta ensinar, é difícil, vai ser difícil, né, aprender, claro, como tudo, mas também, eu só tô falando das coisas, já tô só me queimando, né, gente, falando tudo que eu faço de errado. É ruim para a criança, né? Porque ela perde a autonomia. Sim, é sempre bom a gente, desde pequenininha, a gente está estimulando essa autonomia da criança. Em vários âmbitos, né? Não só na parte da alimentação, mas assim, tudo de acordo com a idade. Então assim, eventualmente, você está com pressa, a criança come devagar. Isso é natural de todas elas, né? Elas estão aprendendo, como você falou, aprendendo a manusear os talheres. Então assim, ou você se programa para comer um pouco mais cedo, né, para dar tempo dela comer, ou se você sabe que vai demorar, você auxilia. Mas o ideal no dia a dia é deixar ela ter autonomia, né, porque isso ajuda no próprio desenvolvimento dela, né, em todas as partes, né, da vida dela, não só no alimentar. Então, sempre que possível, deixa a criança comer sozinha, deixa ela pegar, se for um bebê, deixa pegar a florzinha de brócolis, né, deixa ela encostar na comida, porque uma das coisas também é a criança mexer. É a criança ir lá, eu não quero isso aqui, e pegar com a mãozinha e tirar. Faz parte, o tato está interligado com essa parte alimentar também. E o comer, ela tendo a própria autonomia para comer, a facilidade que ela vai ter em comer é muito maior. Sim, Bom, a gente já volta com mais programa Materna. A gente vai fazer um breve intervalo. Vocês estão vendo, né, que eu tô aqui entregando tudo que eu faço de errado na alimentação do João, mas é bom que eu tô aprendendo. Não saiam daí que a gente já volta com mais programa Materno. Na hora de comprar seus medicamentos e itens de perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Petroísa, farmácia de tradição com atendimento diferenciado e melhores preços. Desconto em todos os medicamentos e pagamento facilitado. Aferição de pressão, diabetes e aplicação de injetáveis para seu conforto e comodidade. Nova unidade Alto da Serra ao lado do Banco Itaú. Petroísa, qualidade e tradição para a saúde de sua família. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. E para você que está chegando agora no programa de hoje,
nós estamos falando sobre dificuldades alimentares dos nossos pequenos. Será que é normal ele recusar tanto um determinado alimento, não querer comer, só querer comer um certo tipo de alimento? Para conversar sobre isso, a gente recebeu aqui no programa a Beatriz Kreischer, que é nutricionista, e vamos continuar nosso papo. Telas, celular, TV, a gente sabe, né, que é uma das formas mais brilhantes de fazer a criança comer qualquer coisa. Ela come tudo em frente a uma tela. Se é certo, se não é, a gente pensa, pelo menos comeu. Mas até onde isso vai estar certo, né? Então, o problema da tela, ela vai ajudar, é a mesma coisa da moeda de troca, né? Comeu, vendo televisão, comeu. Aí, às vezes, é aquela criança que não mastiga direito, que fica o tempo todo, mastiga um pouquinho e fica lá na tela. Mastiga um pouquinho e fica na tela. E a mãe tentando dar comida. Ou é uma criança que não tem percepção do alimento. Eu já recebi casos, assim, de mães que falaram assim, olha, meu filho, eu fui dar cenoura, sempre comeu cenoura, vendo televisão. E aí eu saí, fui dar cenoura para ele, ele, mãe, o que é isso? Eu não vou comer isso não, eu não conheço esse alimento. Ele não conhecia. E a mãe brigando porque falou que já tinha comido várias vezes. Então, esse é um problema da tela, né? É você oferecer a tela para essa criança e essa criança não prestar atenção no que está comendo. É o não comer consciente, né? Ela não tem consciência, ela está no automático. Ela está olhando a tela, vendo o desenho, o filmezinho e está comendo porque está vendo a tela. Ou seja, né? Ela está prestando atenção, o foco dela está no desenho, mas não está no alimento. Então, é uma criança que vai ter problemas alimentares, é uma criança que vai ter dificuldade alimentar, que só vai comer com a tela. Aí você vai em algum lugar, seu celular descarrega, essa criança vai chorar, vai espernear, ou vai ficar de bico, vai ficar com fome, né? Porque também tem isso, se não tiver a tela não vai querer comer. E depois, para você desmamar essa tela, é complicado, porque no momento que ela não tem, a criança não come. Então, é super prejudicial. E aí entra uma coisa que eu gosto de falar, que é o Mindful Eating, que é o comer consciente, né? Não sei se vocês conhecem, é você ter consciência do que você está comendo. Então, uma das atividades que eu gosto, né, de passar para as crianças que eu trabalho, veja como um astronauta. Se imagine fora da Terra, você está com o seu pratinho, né? Com os leguminhos, com as coisinhas. Você está olhando a terra de fora, aí você vai provar um alimento. Que alimento é esse? É uma beterraba. Que gosto tem? E a criança vai descrevendo, porque ela está prestando atenção. Será que o gosto da beterraba é igual ao gosto da batata? Olha, a alface faz creque-creque. Será que a cenoura também faz? E a criança vai criando percepção. Então, ela desenvolve percepção dos alimentos, consciência do que ela está comendo. A partir daí, ela consegue identificar o que ela realmente gosta ou não. E ela consegue ali criar uma relação com esses alimentos. Então, aos poucos, vai facilitando, né, essa interação. Sim. Na verdade, eu acho que uma coisa também muito importante que nós pais temos que estar sempre conscientes é que as crianças não vão gostar de tudo. Sim, né? com certeza. Assim, obviamente, focando aqui nos alimentos saudáveis, né? De verduras, frutas, vegetais. A gente não gosta de tudo, né? A gente não come. É verdade. Então, a gente também tem que, exatamente isso que você falou. Respeitar o processo, oferecer da forma, como você falou no bloco anterior, de até 20 vezes, né? Isso. De formas diferentes, para ver se a criança realmente não gosta do alimento, mas também respeitar a individualidade da criança de não gostar, né? Exatamente. O João, por exemplo, ele não gosta do cheiro do peixe. A gente descobriu isso na Semana Santa. Ele comeu, mas aí ele olha agora e fala, ai mãe, não tem cheiro bom. Ok. Porque está relacionado. Mas assim, comeu uma vez e vamos ver a próxima experiência como vai ser. Sim. Mas, e assim, no mundo hoje, que a gente está vendo aí, né, cada vez mais a obesidade está começando cada vez mais cedo, crianças cada vez mais novas apresentando, né, o distúrbio da obesidade. Sim. E aí é difícil, né? Agora perguntando para você como profissional, deve ser muito difícil tratar uma criança obesa, porque assim, ela é uma criança
ela não pode deixar de comer, né? É As coisas que toda criança come, Claro. as bobeiras, as guloseimas, o chocolate, o docinho. Mas eu acho muito importante a criança aprender a fazer escolhas certas, porque senão o futuro, né, alimentar dela Verdade. fica totalmente prejudicado. Sim, a gente sempre fala que a partir dos 2 anos, dos 2 aos 6 anos principalmente, a criança ali, ela está formando os hábitos alimentares dela. Então é o momento que a gente tem ali de colocar os alimentos, de oferecer, de mostrar para ela, você não gosta assim? Então vou fazer de tal forma. Peça ajuda na cozinha, vamos fazer uma receita? Lógico, sempre com supervisão, ela nunca sozinha. Pede ajuda dela, vamos na feira comigo, vamos escolher? Mostra os alimentos, pega uma batata doce, tem criança que não conhece, gente, o legume, né, ele cru. A criança fica olhando, você fala, o que é isso? Aí a criança, não sei. Aí, entendeu? Eu falei, mostra para a criança, veja, entendeu? Faça a interação, porque tudo isso vai ajudar, tudo isso é importante. Incentive, explore essa criança, fale, olha, parabéns, que legal, você conseguiu, é isso aí. Porque é difícil mesmo, é difícil mesmo. Né, agora o João voltou aos poucos aí a comer algumas frutas. E aí o tio da van acha que eu sou louca, porque aí ele desce da van, mãe, comi a uva, nossa, faço uma festa. e ele é muito, você usou o termo e agora eu esqueci. Ele tem a recusa muito assim do novo. Ele olha, esses dias eu comprei para ele experimentar um bolinho Ana Maria e ele não queria experimentar. Ele, não mãe, não gosto. Falei, não, você nem sabe o que é isso. Aí coloquei na lancheira. Aí ele voltou. Poxa mãe, era bom, né? Eu comi tudo. Eu falei, tá vendo? E assim é com um monte de coisa que você nem conhece, porque você não sabe. Eles têm receio mesmo, às vezes, de ver, ai, mas deve ser ruim isso aí. Não, não é ruim. Se você não experimentou, eu vou experimentar. Você quer? Então vamos experimentar juntos. Vamos fazer um desafio? Eu experimento, você também. Se eu comer, eu ganho um pontinho. Se você comer, você ganha também. Se você não gostar, tá tudo bem, não precisa comer. E aí a gente vai trabalhando com a criança, né? E não tem como a gente não falar, né? Eu acho que eu falo da pandemia em todo o programa. Porque, né, nós estamos vivendo os reflexos do que aconteceu, né? Com então, certeza. acho que todo mundo, em todas as áreas, tanto na psicologia, quanto na educação, quanto na nutrição, na parte, né, da medicina, todo mundo está sofrendo os impactos. E acho que não foi diferente, né, com a nutrição das crianças, que nos vimos aí numa situação em que todo mundo dentro de casa, preso, eu virei a rainha do bolo. Acho que eu fiquei tão ansiosa que eu comecei a cozinhar para ver se passava. Sim. Sabe? Então, e isso reflete, né, na alimentação dos pequenos também. Com certeza. A gente recebeu, assim, não só eu, como outros amigos, né, outros profissionais, a gente tem recebido muita demanda, ou de crianças que foram parando de comer, né, por estarem deprimidas, por estarem chateadas por estar dentro de casa, às vezes algumas com medo, porque a família está com muito medo, se afastaram, né, da escola, então umas foram parando de comer e outras foram comendo muito. Então essas duas demandas são o que está vindo muito para a gente agora, né, para reeducação alimentar, para perda de peso e para ajuda nessa parte de seletividade. Tem criança que realmente comia normal e aos poucos foi parando e agora que está começando a voltar à normalidade, né? Então, é complicado. Bom, mais duas questões antes da gente entrar aí no assunto que eu tô curiosa para saber também. já, gente. A escola tem um papel fundamental, né, nesse oferecimento aí de lanches mais saudáveis e assim, sendo muito sincera, a gente às vezes não dá tempo, gente. A gente tenta montar a lancheirinha balanceada, para, né, oferecer o que tem de melhor para os nossos filhos, mas nem sempre dá. E aí a gente acaba mesmo comprando o ticketzinho lá da cantina e a criança que escolhe. Isso dá até um pouquinho de aflição, porque o João ele já comeu algumas vezes na cantina, e aí ele chega e fala o que ele escolheu, me dá até um... Mas também tudo bem, não é todo dia, e é uma coisa que facilita, mas claro. Tem um papel importante, né, das cantinas oferecerem opções mais saudáveis. Tem. O que eu sempre falo, né? Tem, às vezes, o corre-corre, né? Obriga a gente a fazer certas coisas, né? Então, no caso das cantinas, às vezes a gente
tá correndo na correria, não consegue montar a lancheira, tem escola que oferece o lanche, tem escola que não oferece. Então, assim, eu sempre falo, organização. Tenha em mente um cardápio já organizado, pelo menos com uma semana de antecedência, porque aí você consegue se programar. Então, eu sempre dou para os pacientes, assim, um guiazinho, um livrinho, Minha Lancheira Saudável, ali eu coloco o que pode congelar, o que não pode congelar, como descongelar, melhores opções. A gente sempre pede, né, para não colocar industrializados. Mas, assim, é normal que a gente tenha pacientes que coloquem. Então, quais desses, né, quais são as melhores opções? Que tem menos aditivos? Quais são a melhor opção, assim, que tenha menos açúcar? Então, assim, é para usar todo dia? A gente recomenda que não. Mas um SOS, poxa, hoje eu estou muito atrasada para o trabalho, ele está atrasado para a escola, eu vou lançar a mão disso. E aí você tem na sua despensa e você pode lançar a mão. Ou se você já tiver algum desses produtinhos já congelado, você já deixa pré-preparado no dia anterior, só colocar na lancheira, acabou o problema. Então, facilita a rotina. E a questão de comer na cantina, infelizmente tem escolas que ainda mantêm cantinas que, né, tem alimentos que não são saudáveis, né? E as crianças, elas ainda não têm discernimento para estar escolhendo, né? Algumas, eu sei que fruta é saudável, mas elas veem os amiguinhos comendo outros tipos de alimentos e elas querem acompanhar, né? O João começou agora com comportamento. refrigerante, questionando de forma bem assertiva. Eles porque as crianças mais velhas tomam Coca-Cola. Eles vêm. E eles cobram da gente, e aí cabe a gente também, de forma tranquila, conversar, mostrar, pegar um joguinho, mostrar, olha, você sabe a quantidade de açúcar que tem? Você sabe o que o açúcar faz? Faz isso, isso e isso. E conversar, é aquela coisa, eventualmente, né, vai numa festa, vai na escola, né, vai acabar consumindo alguns alimentos. O que a gente tem que tomar cuidado é que se isso não vira uma rotina. Porque quando vira uma rotina, aí que vai vindo o problema, né? Então, tudo é conversado com a criança. Às vezes a gente acha que a criança não entende. Não, ele não vai entender. Mas entende. Eles entendem sim. E para finalizar, para a gente falar sobre o seu projeto aí, que eu já tô apaixonada sem nem conhecer direito, gente. E gestão de água para os pequenos. Também existe aquela questão do cálculo, como tem para os adultos? Olha, ou é só quando tá com sede? Não, a gente estimula, né? É claro que a gente tem uma quantidade, né, de dar, mas assim, é difícil você contabilizar igual adulto, porque o adulto, ele tem mais consciência. Ele tem aquela garrafinha, ele vai tomar. A criança vai pro colégio, você não sabe se ela tomou água suficiente. Aí tá em casa, ela tem a garrafinha. Então, o que eu falo? Não se pegue na quantidade, mas se pegue em oferecer. Então, é claro que depende da idade dessa criança. Mas o ideal é ofereça sempre. Meu filho não está bebendo água. Vamos pegar uma garrafinha legal? Vamos comprar uma garrafinha bem maneira para você? Essa garrafa é a garrafa da água. Então, até no que eu trabalho, né, no projeto do coaching que eu trabalho, a gente tem ferramentas que a gente estimula. Tem crianças que às vezes bebem pouquíssima água e a gente vai trabalhando e estimulando essa criança a aprender a beber água. Então, é um trabalho mesmo de formiguinha que a gente vai. Mas a gente dá dicas. Flavorize a água, coloque uma rodelinha de limão, coloque uma rodelinha de laranja, coloque umas frutinhas, não é suco, é só colocar a frutinha ali dentro. Pede para a criança perceber o sabor que tem e aos pouquinhos ela vai. Agora, estimular sempre, né? Sempre tá com a garrafinha, ela quer uma água fresquinha, vamos colocar uma água fresquinha. E assim vai, né? Não deixar, deixo lá ela beber quando ela quer e pronto. Tá, legal. Bom, e agora vamos falar sobre a outra parte que eu deixei para o final, mais legal, mais interessante. A Beatriz, ela estava me explicando, gente, que ela é coaching alimentar, posso dizer assim? Coaching nutricional infantil. Coaching nutricional infantil, desculpem, não usei o termo correto. Ela ajuda as crianças a recuperarem todas essas falhas que a gente acabou de identificar aqui durante o programa, de seletividade, de recusa alimentar. Ela vai através de um projeto personalizado, de criança para criança, ensinar aquela criança o porquê ela deve se alimentar bem, o porquê ela deve conhecer e provar os diversos tipos de alimento. Conta um pouquinho pra gente sobre esse projeto, Beatriz. Então, já há algum tempo existe o coach, né, que todo mundo já ouviu falar, ou que grande parte das pessoas já ouviram falar, né?
que são uma metodologia, são técnicas utilizadas para melhorar a performance em várias áreas diferentes. E desse coach surgiu o coach alimentar, o nutricional, né, que até então era usado com adultos. Então, existem as ferramentas que são para trabalhar motivação, né, disposição, para ela trabalhar essa pessoa por dentro, né, para ela ter coragem de fazer uma dieta, encarar uma reestruturação alimentar. E daí surgiu o coach nutricional infantil, né? Me formei, fiz essa formação do coach nutricional infantil, e nessa formação a gente trabalha com ferramentas que são específicas para as crianças, né? Então todas essas ferramentas, a roda alimentar, né? Todas essas ferramentas que antes eram de adultos foram transformadas, né? Em ferramentas infantis. Olha. Então nas minhas consultas eu utilizo essas ferramentas, né? Que foi criado pela Atitude Nutrição, e eu utilizo essas ferramentas, e nessas ferramentas cada caso é um caso, a gente vai vendo qual a necessidade, e cada consulta pode ser trabalhada uma ferramenta, né? Então tem a bike dos alimentos, que a gente fala com a criança assim, qual o seu objetivo? E a criança, por exemplo, eu quero ficar mais disposto, eu quero jogar bola, eu quero perder peso. E aí a roda da bicicleta, uma roda vai mais rápido, outra roda vai mais lenta, vai mais devagar. E aí a gente vai vendo, eu tenho até ela aqui, os hábitos alimentares. Cada ferramenta vai trabalhar uma dificuldade dessa criança, os medos, as dificuldades, né? Então, assim, é bem bacana. A gente tem o checklist da alimentação, não sei se dá para vocês verem. Checklist da alimentação infantil, onde a criança marca o consumo alimentar dela. Tem também o do Pirata, são várias, gente. Construindo hábitos, a criança faz um jogo. Algumas dessas ferramentas, né, ela joga com a família, ela leva para casa para fazer em família, em conjunto, porque a participação da família é fundamental para essa criança conseguir reestruturar, né? E é isso, gente, assim, é muito bacana, tem muitas ferramentas, ó. Esse aqui é o Caminho do Pirata, né, onde a gente tem o polvo a criança vê como um problema. O que ela vê como problema, né? O que para ela seria um problema? Aí ela vai falar, o problema é, de repente, eu ir na casa da minha vovó e ela me dá muito doce. Aí, qual seria a solução, então, para a gente chegar na Ilha do Tesouro? O que é seu tesouro? Eu queria comer bem, eu queria comer mais saudável. As crianças falam, gente, assim, é muito interessante, porque durante a consulta a gente fala com a criança. E você fala, a criança não vai falar. Gente, a criança fala. O que você acha? Como que você acha que está a sua alimentação? Aí a criança, eu acho que eu podia comer melhor. Eu acho que eu queria comer mais legumes, eu como muito pouco. A criança consegue identificar, né, por meio do coach, aonde que ela precisa melhorar. Então, assim, não sou eu que falo, eu acho que você devia fazer tal coisa. Não, ela olha para ela e com a ajuda das ferramentas ela consegue ver. E com a ajuda das ferramentas ela consegue encarar o problema. Então, qual seria o que a gente pode fazer para, de repente, passar pelo polvo, que seria o problema? Os doces da vovó. Aí a criança fica pensando, aí ela fala, eu acho que eu podia conversar com a minha vovó, né, para me dar menos doces. Elas falam. E faz sentido, assim, e ela vai e fala com a vovó tá bom. E elas fazem, ajudam também até chegar no objetivo. Qual é o objetivo? Eu comer melhor. Então a gente traça um plano, né, a cada consulta. Então, de uma consulta a outra, ela tem um planejamento que ela tem que fazer. Que seria conversar com a vovó, de repente, se ela bebe pouca água, vamos colocar uns 2 copos? A gente começa com pouco mesmo, entendeu? Porque às vezes tem criança que não bebe nada. Então, é tudo assim, devagarzinho, no limite da criança. O respeito pela criança em primeiro lugar, né? E para cada situação a gente trabalha uma atividade, né? São para mais de 40 atividades que a gente trabalha. Super bacana. E assim, é sempre bom lembrar que a gente aqui não está levantando uma bandeira que seu filho nunca mais vai comer um chocolate, nunca mais vai comer uma bala. De jeito nenhum. De jeito nenhum. É ele aprender a controlar, para ele poder comer a bala, para ele poder comer o chocolate e a comida não tão saudável que ele gosta de consumir e que a gente também gosta e a gente não deixa de comer, né? Então por que a gente tem que proibir as crianças? Não, é o equilíbrio, você ter o equilíbrio alimentar desde pequeno. Bom, para você que ficou interessado,
A Beatriz, ela atende no coworking, no Serra Shopping, não é? Isso. No Serra Shopping, que acho que é no primeiro andar, no primeiro... sobreloja. Na sobreloja, Isso. loja 1 e 2. Isso. A gente vai deixar aqui para vocês o endereço, os contatos dela telefônicos, né? Para você que se interessou e porventura queira marcar uma consulta. E tem também o seu Instagram, né? A sua rede social. Tem. É o @NutriBiaKreischer. Isso, Pode me chamar lá, @NutriBiaKreischer. me mandar um direct. Se tiver alguma dúvida, pode mandar o direct lá que eu respondo, tá bom? Aí acompanha também, porque ela tá sempre colocando várias dicas super interessantes por lá. A gente se conheceu pelo Instagram. É verdade. E eu queria muito te agradecer, muito obrigada. Agradeço. Acho que foi maravilhoso, você tirou não só muitas dúvidas minhas, mas também desmistificou Sim. aí muitos assuntos, né, que a gente aprende de um jeito e vai repassando daquele jeito. Com e certeza. em algum momento tem que dar uma pausa e a gente precisa de ajuda especializada para poder fazer isso. Eu te agradeço, as portas do programa estão sempre abertas. Muito sempre obrigada, que você eu que te quiser agradeço. vir, será um prazer. Obrigada eu. Tá bom? Bom, vamos dar uma pequena pausa e já voltamos com mais programa materno. Na hora de comprar seus medicamentos e itens de perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Petroísa, farmácia de tradição com atendimento diferenciado e melhores preços. Desconto em todos os medicamentos e pagamento facilitado. Aferição de pressão, diabetes e aplicação de injetáveis para seu conforto e comodidade. Nova unidade Alto da Serra, ao lado do Banco Itaú. Petroísa, qualidade e tradição para a saúde de sua família. Já tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. E para você que não consegue assistir o programa, acompanhe pelas redes sociais, Facebook e Instagram da TV Correio da Manhã, pelo YouTube e pelo site www.tvc16.com. E também fica por dentro de todas as novidades do programa Materna lá no Instagram, @maternatvc. Estamos ficando por aqui. A alimentação é sim um problema muito sério. A gente tem que acender a luzinha vermelha toda vez que percebermos que os nossos filhos não estão se alimentando bem. É uma coisa que a gente vai fazer para o futuro deles. Então vamos todos ficar ligadinhos aí para que nossos filhos se alimentem cada vez melhor. E não poderia jamais deixar de falar no próximo domingo, Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas as mamães que me acompanham por aqui. Saibam que vocês são vitoriosas, que vocês são a melhor mãe que seus filhos poderiam ter. E, em especial, gostaria de deixar um beijo para minha mãe, para as minhas mães, na verdade, né? Dona Wanda e Dona Herô, que são minhas mães, que eu amo muito. Feliz Dia das Mães. Muito obrigada por tudo que vocês representam na minha vida. O programa Materna vai ficando por aqui. Um feliz e abençoado Dia das Mães para todas vocês. Tchau, tchau.
TVC, a TV do Correio da Manhã.